Começamos falando dos destaques da Copa Regional, que terminou a sua primeira fase no último domingo. Eu confesso para vocês que não sei a origem do trabalho, ou melhor, como o trabalho foi feito. Eu sei que ele está chancelado pela AFICAM, que é a Associação de Futebol dos Clubes Amadores de todo o norte de Minas. E está sendo publicado a partir da AFICAM esses destaques que foram encaminhados, não sei se pelas agremiações que fizeram e passaram para a AFICAM, ou se foi a própria AFICAM que promoveu, né, com sua equipe, essas avaliações. É certo que por ter a chancela dela, a gente tem a confiança no trabalho do Zolinha, do Zola, que é o presidente da entidade, e vamos soltar aqui esses destaques da competição. E depois, no final, vou falar aqueles que, para mim, nos jogos que eu assisti, mereceram ser relembrados aqui no nosso programa. Vamos lá, iniciamos com o atleta Igor Dias. Ele é atacante do Real Master, ele marcou 5 gols e é o destaque daquela equipe lá da cidade de Brasília de Minas. Ele que é um jogador, um atacante, um homem de finalização, um homem de chegada, o cara que faz a diferença na agremiação lá de Brasília de Minas. O seguinte, vamos lá, é o atleta Marcelo. Olha só, New Old Boys. New Old Boys é lá da cidade de Patis. Classificou junto com o Independente. Eles eram do grupo 7. Marcelo, atacante, 4 gols. E Gustavo, revelação da equipe. São as informações referentes ao New Old Boys, que merece, claro, aqui o nosso destaque. Depois vem o Independente. Falei do NOB e agora do Indepa. Ambos classificaram juntos, o Indepa com a melhor campanha disparado da competição, marcou 23 gols, sofreu um saldo de 2, por isso teve a liderança, apesar que no entendimento nosso também. Já lá no confronto de número de vitórias, né, o Indepa tinha 5, contra 5, né, do alternativo, mas o 5 foi conquistado no tapetão ali, mais 2 pontos e tal. É certo que de um jeito ou do outro o Indepa tem a melhor campanha da competição. O indicativo do Indepa são os seguintes: 5 gols, artilheiro Alessio, ele é atacante. Destaque da equipe, Juninho Faísca, meio atacante, homem de meio para frente. E a grande revelação é o atleta Emerson Brandão, só 16 anos. É o lateral direito da equipe comandada por Passos. Bom jogador, quem fala muito bem desse jogador para nós é Francisco de Souza Canabrava, o Chiquinho Canabrava, o pai do gol, lá da rádio Voz News. Apresentamos, né, juntos lá o programa Voz do Esporte. E ele está sempre transmitindo jogos independentes, sempre nos fala dessa revelação desse lateral direito, o Emerson. Atravessando o rio para o lado de cá, para a margem esquerda, vamos destacar atletas da seleção de Cônego Marinho. Moreno volante, é a revelação indicada por lá. 3 gols, o Gustavo, o homem da rede, o homem que, né, avisa lá que é festa, né, Gustavo? Vamos ter oportunidade, com a bênção do bom Deus, de transmitir ao vivo aqui pela web um jogo da seleção do Cônego. E, quiçá, a gente possa narrar aí um gol do homem, né, o homem fera, o homem das redes, lá em Cônego Marinho. E, por fim, o zagueirão Rômulo, né? Conhecemos Rômulo aqui de Januária, atuou na seleção o ano passado. É um grande atleta, um grande zagueiro, é merecedor, né, de ter seu nome lembrado aí, pelo que conhecemos do futebol, que joga esse zagueirão lá da equipe do Cônego Marinho. Atenção no jogo, cara, Cônego Marinho. E para fechar aqui em termos jogadores destaques que nós temos até agora de informação nos passados pela Associação de Futebol dos Clubes Amadores lá do norte de Minas, nós temos o 15 de março, lá de Janaúba. Os atletas destaques lá são, com 4 gols, o atacante Anderson, o zagueiro José Vitor e o goleiro Van Dijk. Anote aí, Van Dijk é o nome
do goleirão. Eu anotei aqui nos meus alfarrábios e vou passar aqui para a gente discutir, né, os jogadores que me chamaram a atenção nesta competição, nas partidas que eu acabei transmitindo. Foram 8 partidas nessa primeira fase que nós transmitimos aqui pela Web TV Correio do Vale do São Francisco, sendo que 7 ao vivo. E nesses jogos, que foram 6 jogos da seleção de Januária, mais um confronto entre a seleção de Montalvânia contra São João das Missões, lá no Campo Solidário em Montalvânia, e também acompanhamos o jogo entre a seleção de Manga e São João das Missões, já aí no Mário Barbosa, na cidade de Manga, né, terra dos parceiros Cicinho, Petuzinho, também do Cícero, grande Cícero, que é o coordenador geral lá do Notícias, e o Cessé Dourado. Legal, né, Cessé? Um abraço para toda essa equipe lá de Manga. E foi lá no Mário Barbosa, com apoio de todos esses companheiros, que também transmitimos a seleção de Manga contra São João das Missões. Aquele dia, né, São João das Missões venceu fora de casa, conseguiu uma grande vitória. Então foram jogos, né, que eu acabei assistindo, e aí me chamaram a atenção alguns atletas que eu quero citar aqui para você, amigo do esporte. Lá de Montalvânia, o volante Leandro, homem volante, segundo volante, homem que organizava o jogo na partida contra Missões, me chamou muito a atenção. O outro, já até foi falado aí, o Léo Silva, atacante, homem de área, matador, né, estaria aí em qualquer time aí, em qualquer seleção, é um dos caras que, na minha opinião, deve estar, aquele que é um grande finalizador. Esses 2 jogadores lá da cidade de Montalvânia. São João das Missões, eu falei que acompanhei 2 jogos dessa equipe, me chamou o Paulo Roberto, o Roberto, como queiram falar, ele é um cara que joga pela direita, um atacante, e é canhoto, joga pela direita, tem um drible fácil para a direita, para a esquerda, tem uma boa diagonal, marca muitos gols. Me chamou bastante a atenção a atuação deste jogador lá da cidade de São João das Missões. Já pelo Real Master, que teve aqui, assisti 2 jogos do Real Master, um empate em 1-1, lá na cidade de Brasília de Minas, no Neco Totô, e aqui no Monumental do São Francisco, em Januária, a vitória 3-1 sobre a seleção de Januária. O Rômulo, ele é um meia atacante, de grande capacidade de criação e principalmente de finalização. Quando as jogadas são pelas beiradas do campo, ele é o cara que chega para finalizar, que chega para complementar. E nesses 2 jogos, ele foi o cara que me deixou uma boa impressão. Ainda o Pim, jogou 2 partidas por Januária, gostei dele como atacante, veloz, tem uma boa diagonal, boa finalização, é um cara também que eu anoto na lista aí, que na primeira fase merece ter seu nome citado. E por fim, no último jogo, né, que eu assisti, que me deixou também, chamou atenção para anotar aqui nos meus alfarrábios, é o Lorete. Ele é um meio-campista lá do Independente Futebol Clube da cidade de Luislândia. Essa partida foi em Caraí de Minas, mas me chamou bastante a atenção desse atacante lá, desse meio-campista. Até conversando com ele, fiz uma entrevista, publiquei aqui no nosso Monte Castelo Esporte, na Web TV, em que ele contando do momento de superação que ele teve. Estava contundido, insistiu, se recuperou, voltou para o time e ajudou a empurrar o Independente para a classificação para as 8ª dessa Copa. São jogadores que eu citei aqui que me chamaram a atenção. Jamais tenho a pretensão, nem empáfia, nem arrogância de dizer que são os melhores da competição. Mas me chamaram a atenção, alguns deles ficaram na estrada, outros seguem em frente. Vamos apurar aí. Lá no final é que, né, a gente tem uma noção melhor de quem vai ser o destaque da competição. O que a gente observa aí nas competições profissionais, e não é diferente na amadora, é que os atletas que têm as equipes que chegam ali na semifinal, final, até por a gente poder acompanhar mais de perto, grande público acompanharem mais de perto os jogos definitivos, que decisivos, digo eu, e também participarem
às vezes pela cobertura da crônica, pela informação do torcedor que foi de maneira evidente dentro da solução dos resultados dos jogos decisivos, é que acabam sendo, né, destaques aí escolhidos como os melhores da competição. Mas vale a pena sim parabenizar todos eles por terem seus nomes lembrados aí na primeira fase como destaques. À medida que vão obtendo mais informações, nós traremos para você, já que em 15 dias, um pouco menos já, né? 15 dias em relação ao domingo, a gente tem a volta da competição, aí sim, já na segunda fase, oitavas de final